dentro desse contexto, a gente percebe o seguinte, que Moshe, quando ele foi pegar o carvão em brasa, tinha duas coisas do lado dele, tinha o ouro e tinha o carvão. E aí ele pegou o carvão e colocou na boca. E aí a gente vai perceber o seguinte, quando Moshe está falando isso, ele está se referindo a algo que tinha acontecido com ele, quando ele não tinha entendimento. Mas o Senhor agora está dizendo para ele assim, mesmo que você tenha qualquer tipo de problema, eu te escolhi para fazer uma obra, eu estou te dando uma oportunidade. Aí no verso seguinte, diz assim, Moshe, porém, falou perante o Senhor, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido e tal. Todavia, o 13, o Eterno falou a Moshe e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, só quero mostrar para os irmãos uma coisa aqui, porque a gente vai ter uma situação que é uma oportunidade para Moshe. Por exemplo, lá no capítulo 7, verso 2, tem esse diálogo, ele é retomado, e o Eterno fala assim, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Aqui, Moshe tinha tido uma oportunidade. Imagine o seguinte, você tem qualquer limitação para servir ao Eterno. Aí o Eterno fala para você assim, o que você quer? Fui eu que te criei todas as coisas, o que você quer que eu faça? Manda meu irmão comigo. Foi a escolha certa? Qual seria a escolha certa? Exatamente, me cura! Vocês não estão entendendo? Por favor, presta atenção no que eu vou te falar agora. Por favor, quando o Espírito Santo falar com você sobre alguma coisa e te der a oportunidade de escolher, faça a escolha certa. O Eterno deu um sonho para Salomão. O que você quer? Ele disse assim, eu quero sabedoria para julgar o teu povo, Israel. Ô irmãos, ele podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria, o Eterno disse assim, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar o restante junto. Quando a gente pede a coisa certa, o Eterno dá aquilo que nós pedimos, mais aquilo que está no coração dele. Quando pede a errado, às vezes nem a errada vem. Exatamente. Pediu errado, dançou. Portanto, irmãos, você tem oportunidade, vai dar oportunidade. Presta atenção no que eu estou te falando agora, em nome de Yeshua. O Espírito Santo vai falar com você, vai falar assim, o que você quer? Aí é contigo. Por quê? Porque ele tem nos chamado para servi-lo. E nesse chamado para servir, ele tem nos dado ferramentas, mas tem hora que faltam as coisas, e o Senhor vai perguntar para você, o que você quer? A resposta é contigo. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar, falando sobre Israel, há 30 anos atrás não tinha material, e eu orava e falava assim, Senhor, eu preciso de material para falar sobre Israel, eu preciso ter mais conhecimento, e o Senhor foi mandando. Eu me lembro que naquela época a internet era discada, não sei se os irmãos se lembram disso, 30 anos atrás, a gente tinha que entrar na internet de madrugada para gastar um pulso só, porque a conta telefônica era um absurdo. E eu ficava trabalhando de madrugada, e depois tinha que fazer a tradução. Então como é que eu alcancei isso? O Senhor falava assim, vai em tal lugar, coloca tal palavra aqui, tudo em inglês. Vai procurar tal coisa, e você vai encontrar, e eu vou colocar na sua mão. Todas as ferramentas que eu sempre pedi ao Senhor, Ele sempre me deu para exercer o meu ministério.
Mas isso vem do quê? Eu pedi a coisa certa e recebi a resposta imediata. Os irmãos estão entendendo? O Senhor vai colocar coisas nas suas mãos para você fazer. Peça a Ele a coisa certa, que as coisas vão fluir, elas não vão travar, elas vão fluir, elas vão simplesmente acontecer. Você vai ver o Senhor começar a expandir as suas coisas, Ele vai começar a abrir. Sabe quando você joga uma pedra no lago? Começam as ondas a abrir. Feche os seus olhos num instante. Feche os seus olhos. Veja uma coisa junto comigo. Você está na frente de um lago. Você pegou uma pedra e jogou. Ela caiu no lago e agora começaram a abrir as ondas. Várias ondas abrindo. Veja o tamanho que isso alcançou. Até onde os seus olhos estão vendo essas ondas abrirem, é onde o Senhor vai abrir a sua vida para te dar as ferramentas necessárias para você executar a tua vida, o teu ministério e a obra dele, em nome de Yeshua. Amém? Amém? Amém. Rapidamente, deixa eu fazer uma pergunta. O que você viu foram poucas ondas, algumas ondas ou muitas? Muitas. Quem viu poucas ondas? Alguém viu poucas ondas? Não? Média? Muita. Por que você viu muitas ondas? É porque você está alcançando outros patamares, você já não está pensando pequeno. Aleluia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Moshe teve a oportunidade de fazer isso. O Eterno vai deixar de usá-lo? Não! Porém, ele tinha a oportunidade do Eterno fazer mais através da vida dele. Amém. Você precisa ver o que o Eterno vai fazer. Por isso, quando você se vê jogando a pedra no lago e vendo as ondas abrirem, até às vezes tomar todo o lago, você vai falar assim: uau, o lago era grande, mas as ondas, a pedra que eu joguei causou um efeito tão grande que isso fez com que o lago todo fosse tomado pelas ondas. O que significa isso? Que aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida é o que você está vendo, é o que você está esperando, porque você crê. Moshe não creu que o Eterno pudesse curar a língua dele. É um absurdo. Mas aconteceu. Às vezes uma coisa pequena trava a gente de fazer uma grande obra. Entenda o que eu estou te falando hoje, porque o diabo ele pega nas coisas pequenas. Na maioria das vezes ele não vai nas grandes. Ele trava a gente com pedra pequena. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que se ele pegar uma pedra grande, você vai olhar a pedra grande e falar assim: opa, aqui não, esse negócio não. Mas como são pequenas, a gente às vezes não percebe e vai travando a vida da gente com essas coisas. Moshe tinha um problema que estava fácil de resolver. Você imagina que o Eterno perguntou isso para ele. Ele podia falar assim: Senhor, pode curar minha língua então? Me cura aqui agora que eu vou fazer o que o Senhor mandar. Até na conchinha da caixa prega, onde o vento faz a curva, eu vou lá para servir ao Senhor. E olha que esse lugar é longe, hein? Perceba isso, irmãos. Eu estou falando isso com você porque o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele chama a gente à responsabilidade, mas Ele faz do outro lado. Capítulo 7, verso 3 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A palavra endurecer em hebraico, kashá, ela fala de um jugo excessivamente pesado que o Eterno colocaria para que houvesse uma resistência muito grande. É como colocar um peso muito grande no animal e o animal não sair, porque ele não aguenta levar. É isso que o Eterno faria com o Egito. Ele faria algo tão grande no Egito, que ele não ia suportar, ele ia falar assim: vai embora. Aí os irmãos vão perceber que o Eterno, ele então já tinha dado a Faraó todas as chances. Agora,
ele vai então impedir Faraó de se arrepender. Por quê? Porque o Eterno já sabe qual vai ser o fim de Faraó. Ele não vai querer, mesmo com sinais e maravilhas, obedecer ao Todo-Poderoso. E a gente vê que isso é tão verdade que depois que Israel sai do Egito, Faraó fala assim: eles foram embora? Misericórdia, vamos lá buscar. E ele vai atrás para querer trazer Israel de volta, ainda para matar os judeus, porque eles tinham escapado. Escapado sim, o Eterno tinha liberado eles. E o próprio Faraó falou assim: vai embora. Mas depois o coração dele volta atrás e diz assim: não, eu vou matar esses caras, eu vou acabar com esse povo, eles têm que voltar para cá. Então, a gente vai perceber o seguinte, irmãos, nós precisamos entender que o Eterno vai colocar resistência nos nossos inimigos, para que eles sejam julgados pelo Todo-Poderoso. Quando você vê alguém resistindo àquilo que você está fazendo, não se preocupe, é porque o Eterno vai julgar aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, e pelo andar das coisas é mais cedo, viu? Amém. É mais cedo do que você imagina, porque se até o cálice da ira do Eterno enche, você imagina o quanto o Senhor tem misericórdia. Ele é longânimo. Essa palavra longânimo em hebraico significa paciência esticada. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar pneu de câmara de borracha. A gente tinha a câmara de bicicleta que a gente pegava aquela câmara, você começava a puxar, esticava muito. A paciência do Eterno assim, ele estica, chega uma hora que pá! Ele fala assim: acabou. E quando ele fala acabou, como diz o pessoal, deu ruim, porque aí o Eterno começa a bater. Então, irmãos, você vai ver os seus inimigos sendo julgados pelo Eterno. São só os espirituais, Rabino? Não. São aquelas pessoas que se levantaram contra você, contra os seus negócios, que tentaram te passar para trás, que te enganaram e saíram numa boa. Sabe aquela pessoa, porque isso acontece, irmãos, a pessoa faz a besteira dela lá e ainda sai numa boa dizendo assim: ó, não vou sofrer nada disso aqui. O Eterno espera dar a volta, quando faz a curva o Eterno fala assim: oi, te encontrei, agora sou eu e você, vamos resolver aquela questão lá atrás. Não, mas senhor, mas aquilo já passou, para você passou, para mim é atual. Resolver agora que tem uma dívida a ser paga com os meus filhos. O Faraó vai pagar a dívida que ele tem com Israel, de opressão. 400 anos de opressão. Ele vai falar assim: meus filhos vão ter que sair daqui recompensados. Eu vou falar uma coisa para você aqui, e eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar, porque eu nem sei o motivo pelo qual, mas o Senhor está me mandando falar isso, eu vou dizer. Você que teve prejuízo financeiro, o Senhor vai trazer isso de volta para você. E você vai ver a restituição que vai vir sobre a sua vida, porque assim foi com Israel. Vai vir para você. Você foi enganado, passaram você para trás, você passou por poucas e boas. Ah, mas o Senhor hoje está julgando, porque hoje é o dia do juízo do Eterno. Hoje é o dia que Ele levanta a mão dele para dizer assim: eu vou amparar você, e aquele que te prejudicou, eu vou trazer de volta, ainda que seja arrastado pela orelha, mas eu vou trazer, para poder te restituir. Eu disse para os irmãos ontem, vou repetir hoje: o Eterno não fica devendo nada a ninguém, e Ele não toma o ímpio por inocente, e nem o justo por culpado, mas Ele julga segundo a retidão da palavra dele. Quer ver? Olha só isso aqui. Quando Moshe e Arão chegam diante de Faraó, no capítulo 7, verso 10, diz assim:
Então Moshe e Arão foram a Faraó e fizeram como o Eterno ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. É engraçado, né, a gente ler esse versículo, porque fica parecendo que ele, quando Arão joga o seu cajado, vira uma cobra, né? A gente pensa nisso, né? A palavra serpente aqui em hebraico é tanim, e ela significa dragão, monstro marinho, serpente, e ela denota um réptil muito grande. É uma cobrinha? Não. Pelo que a gente tem mais ou menos de noção, devia ser uma serpente de 2 metros para cima. É uma senhora serpente. Aí Faraó olhou, falou assim: oh, meus magos, meus encantadores, venham aqui. Verso 11. Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Ou seja, eles fizeram aparecer serpentes. Só que vai ter um detalhe diferentezinho aqui, né? Qual é o detalhe? Verso 12. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, ou seja, a serpente, que a vara de Arão se tornou em serpente, aquela serpente comeu as demais. Você entendeu ou não? Sim. A autoridade que o Senhor está colocando na sua mão, Aleluia, vai engolir os encantamentos que os outros fizerem contra você. amém, Vai anular as forças do inimigo contra a sua vida. amém, Por quê? Faraó aqui representa, sabe quem? O adversário, representa Satanás. Ele está dizendo assim: vou chamar o meu pessoal para poder mostrar para vocês que são servos do Eterno, que eu faço o mesmo que o seu Deus faz. Só que quando ele faz imitando, aí o Eterno diz assim: manda comer, derrota o poder do adversário agora. E aí o Senhor derrota o nosso inimigo, o nosso adversário, e faz com que ele seja completamente subjugado. Por isso, você vai se lembrar das palavras daquele profeta chamado Bilam, que ele diz assim: contra Israel não vale encantamento. Ou seja, o inimigo pode fazer o que for contra mim e contra você, mas o poder do Eterno é maior, e ele vai quebrar todo o poder das trevas contra a nossa vida, em nome de Yeshua. aleluia, Outra coisa, irmãos, oh Senhor, aleluia, o Senhor, ele quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, ele demonstra quem é que está no controle. Agora, a partir deste instante, o Senhor então vai avisar a Faraó, lá no capítulo 7, verso 17, dizendo: assim diz o Eterno, nisto saberás que eu sou o Eterno, eis que com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos aqui, porque tem um aspecto bem interessante que a gente precisa ver agora. Por que as águas vão se tornar em sangue? Porque Faraó havia escravizado o povo de Israel, feito com que eles sofressem, e derramou sangue inocente. Então, o que o Eterno precisava fazer? Quando o Faraó matou muitos judeus afogados, o Eterno falou assim: eu vou cuidar disso e vou dar para vocês o meu efeito bumerangue. Lá na frente, os soldados de Faraó vão morrer no mar como afogados. Do jeito que o Egito fez com os judeus, o Eterno fez com os egípcios. E isso, irmãos, demonstra o seguinte: que o Eterno, ele realmente olha, anota e devolve segundo aquilo que as pessoas fazem. Por isso o bumerangue vai, mas ele volta.
Então, isso aqui é muito interessante a gente ver que existe uma justiça, a gente chama de justiça divina, entendeu? E essa justiça, ela é implacável, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai receber do Eterno, seja como for e seja em que tempo for, mas isso vai acontecer. O Egito vai começar a receber aqui aquilo que eles ministraram e fizeram contra os judeus. Então, quando Moshe vai até o palácio de Faraó, ele avisa Faraó antes. Ele dá uma oportunidade para Faraó se arrepender. Antes do Eterno trazer juízo, ele vai trazer uma palavra para a pessoa, para ela poder se consertar através da techuvá, do arrependimento. Mas, infelizmente, as pessoas, na maioria dos casos, elas não querem se arrepender. Na grande maioria dos casos, elas endurecem o seu coração. E elas acham que o Eterno não vai fazer nada. Falam, não tem problema não, não se preocupa não. Eu estou bem, minha situação está ótima. Ninguém vai fazer nada comigo não. A pessoa acha que o Eterno não pode tirar aquilo que ela tem. Eu vou rapidamente contar uma historinha para os irmãos aqui, por causa do nosso tempo. Eu vou começar a falar das 10 pragas. Antes disso, eu só quero contar uma historinha aqui de um judeu muito rico na Europa, que ele estava na sinagoga, e um dia ele conversando com o rabino, ele falou assim, o rabino falou assim, você precisa tomar cuidado para que essa fortuna que você tem, isso não suba ao seu coração e tal. Ele falou assim, não rabino, mas eu sou uma pessoa muito rica, eu vou morrer, os meus filhos vão desfrutar, os meus netos, os meus bisnetos, meus trinetos, o dinheiro que eu tenho é praticamente, se continuar administrando, é praticamente um dinheiro que nunca vai acabar. Ele falou, não fala isso, o Eterno pode tirar o que você tem da noite para o dia. É impossível acontecer, rabino, de jeito nenhum isso vai acontecer. Não, rabino, não acontece não. Ele falou assim, não faça isso e tal. Ele falou assim, o senhor também está falando bobagem. Levantou, saiu bravo, chegou em casa, falou para a mulher dele assim, esse rabino agora acabou de encher a minha paciência. O que foi, Maria? Contou para ele o que aconteceu. Ela falou, não, mas não faz isso, fica tranquilo. Ele falou, não, esse rabino acabou de me encher a paciência, eu não quero saber mais. Vou sair da sinagoga, vou abandonar tudo. Aí dormiu, no dia seguinte ele teve uma ideia. Já sei o que eu vou fazer. Foi até a igreja católica e falou com o bispo da cidade. Quer me converter ao catolicismo? O bispo olhou e falou, quê? Você está doido? Eu quero me converter? Você está louco? Eu sei que você é da sinagoga fulano e tal, conheço o rabino, conheço você, você é o mais rico da cidade, como você quer se converter ao catolicismo? Não, eu quero me converter, não quero mais saber do rabino, não quero mais saber de judaísmo, não quero saber de mais nada. Ele falou assim, por quê? Não quero não e tal. Ele falou, bom, vou fazer o seguinte, você quer mesmo? Quero. Tá bom, vou fazer um documento para você. Você vai assinar um documento passando todos os seus bens para a igreja. Tá bom, me converto e faço isso. No calor da situação. Quando ele fez tudo, ele assinou o documento e tal. Aí quando ele chegou em casa, ele falou para a mulher dele, resolveu o problema. Qual o problema que você resolveu? Agora eu sou católico. É mesmo? Por que você fez? Então eu fui lá, conversei com o bispo e tal, e assinei um documento lá com ele. Assim. Aí a mulher veio e falou assim, isso significa então que nós estamos pobres. Como assim? Você não transferiu todos os nossos bens para a igreja? Então nós não temos mais nada, nós estamos pobres. Meu pai, é verdade. Nós não temos nada. Tudo que nós temos hoje pertence à igreja. Esse homem entrou em desespero, em pânico, e foi conversar com o rabino. Foi conversar com o rabino, aí falou, rabino, aconteceu isso, assim, me perdoa. Ele falou, tudo bem, está perdoado, mas agora você está pobre. O que eu
vou fazer? Clama ao Eterno, quem sabe Ele pode reverter essa situação para você. E aquele homem orou a noite inteira, clamando ao Eterno, pedindo misericórdia, pedindo perdão ao Todo-Poderoso. Você imagina, irmãos, uma pessoa muito, mas muito rica ficar pobre de um instante para o outro. Aquele homem clamou, e na madrugada ele não suportou e dormiu. Quando ele chega de manhãzinha, ele acorda, desanimado, olhou para a esposa dele, e agora, mulher, o que nós vamos fazer? Ela falou, não sei, depois de uma atitude que você tomou, eu não sei o que vai fazer. Aí de repente alguém bate lá na porta dele, fulano, ajuda, o que está acontecendo? Rapaz, você não sabe o que aconteceu, pegou fogo na igreja, todos os documentos queimaram. Aleluia, estou rico de novo. Moral da história, irmãos, não brinque com o Todo-Poderoso. Ele dá, mas Ele também tira. E Ele tira, mas Ele também dá. Não brinque com o Todo-Poderoso, porque Ele é capaz de fazer qualquer coisa a qualquer momento. Nós temos que crer e ter o nosso coração humilhado na presença dEle. Sabe para quê? Porque a hora que Ele for fazer uma coisa, irmãos, Ele avisa, Ele diz assim, eu vou fazer, filho, você se prepare. Minha filha, eu vou glorificar o meu nome, se prepare. E aí Ele começa a fazer o que é necessário. Ele move um mundo para poder abençoar a vida da gente. Então creia nisso, irmão. Creia. E saiba que o Eterno pode fazer com que o humilhado se assente entre reis. E fazer com que o rei se assente entre os pobres. Preste atenção nas coisas que estão acontecendo no nosso país. Tem hora que o Facebook tem muita coisa ruim, mas tem hora que tem umas coisas muito legais. Eu estava vendo um post no Facebook do Bolsonaro falando sozinho na Câmara dos Deputados. Ninguém deu ouvidos para ele. Aí no seguinte, o pessoal humilhando ele, falando que ninguém ia votar nele. E o seguinte era ele tomando posse. E estava escrito assim, os humilhados serão exaltados. Vamos falar das pragas, irmãos? Vamos falar das pragas. Todos os castigos que o Eterno traz são justos, e os egípcios sofreram só por um motivo, por eles terem sido cruéis com o povo de Israel. O povo de Israel é a balança que determina se vai vir uma bênção ou uma maldição sobre a vida de qualquer nação ou sobre a vida de qualquer pessoa. Lembre-se, a balança é o povo de Israel. Dependendo de como nós agimos com o povo de Israel, nós vamos ter a nossa contrapartida. Êxodo 7, do 19 ao 21, diz assim: disse mais o Eterno a Moshe, dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, e assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moshe e Arão fizeram assim como o Eterno tinha mandado. E Arão levantou a sua vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber as águas do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Bom, essa primeira praga ela é muito interessante, porque a água se transforma em sangue. A água que dá vida e o sangue que também é vida. Só que a gente não pode beber sangue. Por quê? No sangue está a redenção. Vocês não se lembram que quando Adão pecou, o Eterno precisou matar um animal para que ele pudesse vestir o homem.
trazendo a redenção através da morte do inocente. Depois, lá na frente, a gente vê em Levítico que a redenção dos pecados, o perdão dos pecados vem através do derramamento de sangue. E agora, aqui em Êxodo, nós vemos que o Eterno vai trazer juízo sobre o Egito, não permitindo que eles tenham água para beber, mas eles vão ter que beber sangue. Por que o Eterno está fazendo isso? Eu já comentei anteriormente hoje, mas vou comentar novamente. Houve derramamento de sangue dos egípcios no que diz respeito ao povo de Israel, e agora o Eterno precisa julgar o Egito, mostrando o seguinte: assim como vocês derramaram o sangue do meu povo, vocês vão agora ter sangue para beber, ao invés de água. Porque a gente sabe, irmãos, que uma pessoa, se ela ficar sem beber água, ela vai desidratar e vai morrer, com certeza. E aqui o Eterno está trazendo um juízo muito interessante, porque o rio Nilo era considerado um deus. Os egípcios achavam que o Nilo era um deus, e que esse deus, em determinadas épocas do ano, fazia o rio transbordar para ter boas colheitas. Agora, esse Deus, ele morreu. Um Deus que morre. O Eterno matou um Deus chamado Hapi, ou Osíris, que era o Deus que cuidava do Nilo. O Eterno matou, e agora ele não tem como abençoar o rio Nilo. Aqueles que Faraó e os egípcios julgavam Deus, o Eterno está mostrando que eles não valem nada. Os peixes que davam comida e carne para o Egito, agora cheiram mal. Tudo aquilo que diz respeito à água, agora se transformou em sangue. Isso é uma coisa bem intensa, porque o Eterno agora está mostrando o seguinte, que ele está mexendo em algo que é natural, para poder mudar a ordem das coisas que estão acontecendo numa nação. Ou seja, a água que era água virou sangue, e o sangue agora não pode ser consumido por eles. Os irmãos devem saber, lógico que você sabe, que quando o sangue fica muito tempo exposto, ele começa a secar e cheirar mal. Isso não precisou nem acontecer, porque o sangue que estava ali, ainda líquido, fluente, já estava fazendo com que as coisas cheirassem mal. Ou seja, o cheiro da morte estava presente ali através daquele sangue. Então, o Eterno começou com as pragas já batendo no Egito, mostrando o seguinte: lá na frente vai ter um mandamento que diz o seguinte: não matarás, se referindo ao derramamento de sangue. E o Eterno já está trazendo juízo no que diz respeito a isso. Ou seja, o Eterno está mostrando para o Egito que os seus deuses não valem nada, e que ele tem homens que são capazes de mexer na ordem natural das coisas. Ou seja, quando Yeshua faz o contrário, ele transforma a água em vinho, não é juízo, é alegria. Olha só que interessante, aqui é para juízo, lá é para alegria. E lá no livro do Apocalipse, o sangue dos justos foi derramado, e o Eterno diz para a Babilônia que ele está pedindo conta do sangue dessas pessoas que está sendo derramado, julgando Babilônia. Então a gente percebe que todo esse juízo aqui é por conta de pecados ocorridos na terra do Egito. Pecados que dizem respeito a derramamento de sangue, porque é um clamor do sangue, irmãos. Quando Caim mata Abel, e depois o Eterno, quando ele interpela Caim, ele fala assim: acaso eu sou cuidador do meu irmão? Ele fala assim: é que o sangue do teu irmão está clamando. Há um clamor do sangue por vingança e por justiça. Por isso, o Eterno tinha dito anteriormente, eu falei para os irmãos aqui, que quando o Eterno julga, ele tem a medida certa do juízo. Aqui, o Eterno já está julgando o Egito. A Torá não diz,
mas eu creio que teve gente que morreu por ter ingerido sangue aqui. Por quê? Porque o Eterno já estava na mira dessas pessoas para poder julgá-los. Então, irmãos, todas as vezes que o Eterno vai fazer aqui no Egito, ele bate no espiritual e no físico. Por quê? Tem um demônio sendo julgado, mas tem gente sendo condenada também e julgada aqui, quando o Eterno traz as pragas do Egito. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver recebendo alguma bênção, lembre-se, alguém está tomando uma paulada para você poder receber uma bênção. Ah, Rabino, que dó. Não, que justiça. Que justiça. Uma justiça que extrapola o nosso entendimento. As pessoas às vezes perguntam assim: por que o Eterno fez tudo isso com os egípcios? Eles não receberam em Israel? No primeiro momento sim, mas depois eles maltrataram Israel. Eles se viraram contra o Eterno, não quiseram saber do Eterno, porque Israel foi para o Egito para levar uma palavra diferenciada, para levar a fé em um Deus único, e eles continuaram persistindo em desobedecer a palavra do Eterno, e essa desobediência está trazendo juízo sobre a vida deles. Por isso, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Para obedecer, vamos parar para ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, porque senão vai vir consequência, o Eterno vai bater, irmãos, e isso vai trazer prejuízo sobre a nossa vida, misericórdia. Então vamos ter o bom senso da gente fazer as coisas de tal forma que a gente possa obedecer ao Senhor. Oi. Tem alguma coisa a ver? Isso veio na minha mente a respeito de Malcolm e Pedro, que o sangue dele, Pedro ia ter, Jesus já sabendo que ele ia negar, isso ia pesar para ele? Não, isso pesa, mas isso é lá na frente. Isso, mas a respeito do sangue. Sim. Então, sim. a intercessão do Senhor naquele momento de voltar o material, cortou como é que é? Com a espada fere? Com a espada você será ferido. Isso cabe a nós hoje, a respeito do que a gente manda na palavra e volta? Volta com a palavra, exatamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, Ana, com aquilo que a gente fala. Sim. Tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Sim. Entendeu? Porque se a gente fere as pessoas com palavras, vai dar a volta e vai retornar para a gente. Se a gente abençoa as pessoas com palavras, isso vai acontecer também com a gente. Eu contei para os irmãos aqui ontem, que estiveram no Shabat, que eu estava na estação Sé do metrô, ia descer para poder pegar o trem para o Tucuruvi. E aí um senhorzinho, muito simples, me parou: moço, posso te falar uma coisa? Eu falei: gente, o que é isso, né? Posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. O senhor é parente do Bolsonaro? Sua cara dele? Eu falei: não sou não, moço. Imagina, não sou não. Não, sério, deve ser parente dele, né? Eu falei: não sou não. Ele naquela simplicidade: olha, que Deus abençoe a sua vida, viu? Que Ele possa fazer grandes coisas na sua vida e também no nosso governo. Então ele começou a falar e ministrar. Eu olhei aqui e falei: gente, o que está acontecendo aqui? Aí no final, ele falou assim: olha, mas que Deus abençoe, viu? Que seja um tempo muito bom para o senhor e para o nosso país. Tá bom? E a gente vai se encontrar em Nova Jerusalém. Eu: tá bom. Aí virei as costas e fui para um lado, ele foi para o outro. Eu falei assim: gente, de onde aparece uma pessoa do nada? Eu nunca vi para ministrar na minha vida. Amém. Que legal, né? Por que acontece isso? É porque a gente procura ministrar essas coisas na vida das pessoas. Quando você abençoa alguém, o Eterno levanta uma outra pessoa para te abençoar, ainda que você nem saiba de onde veio e nem saiba para onde a pessoa foi. Mas a gente sabe que ela apareceu lá naquele instante para liberar uma palavra de bênção sobre a minha vida. Aleluia. Por isso, irmãos, é bom a gente entender qual deve ser a nossa postura. Abrir a boca, como você diz, com uma espada, mas para fazer a coisa certa, para abençoar a vida das pessoas e não para causar dor e dano. Misericórdia, tá? Misericórdia. Alguma outra pergunta, irmãos? Ok, então vamos dar continuidade aqui. No capítulo 8, nós temos então
a continuidade disso aí. Depois disse o Eterno a Moshe: entra Faraó e diz-lhe: assim diz o Eterno, deixa ir o meu povo para que o sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o seu povo, e aos teus fornos e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Eterno a Moshe: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, só fazer um acréscimo aqui. Os irmãos se lembram que na primeira praga do sangue, quem fez o milagre? Arão. Na segunda, Arão de novo. Não é Moshe que está fazendo, não. Não sei se você está percebendo no texto aqui. Quem está fazendo é Arão. Moshe dá a ordem, Arão levanta e a praga acontece. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito interessante, porque lá na frente ele vai se tornar o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. O Eterno já está dando para ele experiências no que diz respeito a isso. Isso aqui é muito interessante a gente ver, tá? Então, deixa eu só mostrar para os irmãos o seguinte. O Eterno julga agora um outro deus egípcio, que é conhecido como Ecte, que é o deus Rã dos egípcios. E aí os irmãos imaginam que o Egito começou a ser invadido por rãs. Eu vou falar uma coisa aqui, não fica bravo comigo agora não, por favor. Mas imagine rãs entrando na sua casa. Centenas, milhares, na sua sala, copa, cozinha, banheiro, no seu quarto. Quando você abre o forno, tem as rãs lá. Quando você abre a geladeira, o que é que tem dentro? Rã. Onde você olha, tem o quê? Rã. A situação ia ser super confortável, né? Não. Aí a gente percebe o seguinte: o Eterno começou a julgar realmente, mais uma vez, o Egito agora, de novo com o rio produzindo rãs, que a gente sabe que são seres que incomodam, entendeu? E aí esses bichos começam a coachar. E você imagina que, não sei se os irmãos já tiveram a experiência de estar no sítio ou na fazenda, e você está dormindo e ouvindo as rãs coachando. Você fala assim: o que é isso? Dependendo, dá até medo daquele bicho coachando. Agora você imagina centenas na sua casa fazendo isso. Além do nojo que tem desse bicho, de ser um bicho sujo, etc, etc, ainda o coachar dele incomodando. Ou seja, virou um negócio horrível. Aí, o faraó chama Moshe no verso 8 e diz assim: rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E aí, no 9, Moshe diz assim: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei a ti e pelos teus servos, para que teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Moshe pergunta assim: quando é para fazer isso? O faraó disse: amanhã. Você percebeu uma coisa? O faraó pediu errado. Podia falar assim: agora. Ele falou amanhã. Moshe orou, no dia seguinte as rãs morreram e começaram a feder. Aí depois eles tiveram que limpar as casas, jogar as rãs fora. Pediu e pediu errado. De novo, irmãos, se é para pedir, em nome de Yeshua, pede certo. Por favor, pede certo. Para que o Eterno possa te dar aquilo que você precisa da forma correta. Você quer alguma coisa? Por favor, peça com detalhes. Pai, eu quero uma casa em bairro tal,
com tais características X, Y, Z, com uma vizinhança boa, de um lado e do outro, Pai, que tenha acesso a isso, aquilo e aquilo outro, e etc e tal. Seja detalhista com o Todo-Poderoso, porque Ele vai te dar aquilo que você pedir. Amém. Amém? Irmãos, pelo horário eu tenho que terminar. Só com essas duas pragas não vai dar para mim continuar por causa do nosso horário, porque aqui a gente demandaria muito tempo, mas nós vamos terminar a porção da Torá de hoje. E o que eu gostaria de destacar aqui é que nós precisamos só entender quem é o Senhor, como Ele se apresenta na nossa vida, e vamos aprender que quando Ele nos dá uma oportunidade, a gente fazer a nossa oração da forma correta. Vimos que Moshe pediu errado, Faraó pede errado, e aqui parece que as coisas não estão andando bem, no quesito de abrir a boca e pedir. Vamos fazer diferente? Quando você tiver uma oportunidade, peça certo, ore da forma certa e faça com que aquilo que está no seu coração, que também é sua necessidade, se materialize diante dos seus olhos, em nome de Yeshua. Lembre-se que há uma herança espiritual, uma morachá que o Eterno tem para você através de Israel, que essa morachá é aquela rede, é a riqueza, e é Yeshua. Lembre-se de tudo isso, que o Senhor tem isso para dar para você, se você fizer só uma coisa, obedecer. Só obedeça, e deixe o Eterno fazer. E o lembrete final, o juízo não é para você, é para os teus inimigos. Só saiba que o Senhor vai julgar, já começou o juízo, para te trazer bênção e vitória sobre a sua vida. Então, não se preocupe com quem está sendo julgado, porque agora não é hora de pedir misericórdia, é só hora de falar: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, já foi determinado pelo Todo-Poderoso e não dá para voltar atrás. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, vamos terminar agora em nome de Yeshua, e aí nós vamos poder dar